Ok, muito bem, né? Nós estamos então mais uma vez chegando, né, para mais uma de nossas atividades, né? Sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos encontros dos Yoga Sutras de Patanjali, né? E nós estamos avançando cada vez mais, isso é motivo de muita alegria e felicidade, uma felicidade no sentido de sentir-se realizado, né? Uma realidade muito profunda, né, uma realização bastante profunda, e nós estamos hoje, né, indo já para o sexto sutra, né, da sessão de número 2, né, que é a sessão, né, de Sadhanapada, a sessão das práticas. Nós estamos abordando, né, o tema, né, dos kleshas. No encontro passado nós falamos, né, especificamente já do primeiro klesha, de cima para baixo, né? Nós falamos do primeiro klesha, e hoje nós vamos estar falando um pouco mais do, né, segundo klesha, né? Do segundo klesha, asmita, né? Enfim, algumas pessoas utilizam, né, dessa fraseologia para descrever, né, esta identificação, esta mistura do poder da consciência, que é o eterno Purusha, né, o eterno por trás de tudo, com o poder da cognição, né? Eu espero que nós tenhamos felicidade em conseguir passar os conceitos a serem compreendidos para esse tema. O que é importante nós percebermos dos kleshas? E isso é advertido muitas e muitas vezes ao longo da leitura, é advertido isto por Taimini, né, fazendo a tradução no seu ponto de vista dos Yoga Sutras, que mesmo que intelectualmente nós compreendemos o que são os kleshas, não significa que nós os superamos os kleshas. Até mesmo ele faz colocações sobre eruditos, sobre sábios, sobre filósofos, sobre versados e pessoas estudadas, pessoas que têm o seu intelecto rico em conhecimento, mas que, né, podem estar muito abaixo de um simples sadhaka no conhecimento transcendental. Então ele vem mostrar para nós, fazer um apontamento neste exemplo, que o conhecimento intelectual não significa que a pessoa é uma pessoa que está à frente no caminho do yoga. O caminho do yoga ele é totalmente diferente. Só você ter uma noção, quando a gente fala que para romper os próprios kleshas, somente o yoga ele vem de contra realmente aos defeitos, né, que nós temos. O yoga realmente ele vem de encontro com todo o eu menor, né, com todos os nossos, com nossos princípios, com todas os nossos conhecimentos intelectual, nada serve, né, para dentro do caminho do yoga, porque o yoga é totalmente diferente, né? O yoga é através de uma meditação, não uma reflexão. As pessoas às vezes confundem meditação com reflexão profunda. Isso simplesmente só enriquece mais o intelecto. A meditação, como aqui diz, ó, a própria meditação na sessão de número 1, ela diz que a supressão, né? Deixa eu só pegar aqui, irmãos. Deixa eu localizar aqui. Eu achei que tivesse localizado já o sutra adequado e na realidade, né, eu não localizei o sutra que realmente descreve o que é, né, o yoga. O que é o yoga? Yoga é a inibição das modificações da mente. Então nós temos que compreender que dentro da mente, do campo mental, há um agitar, há umas modificações, há uma pré-vida, há um acelerar, há uma mudança de quadros, mudança de situações, e isso faz com que a mente ela esteja em atividade, ela esteja trabalhando. Então, o objetivo do yoga é serenar a mente, é tranquilizar a mente, é atenuar a sua presença, enfraquecer os seus laços, posteriormente a fazer com que a mente pare, né? E no silêncio, né, lá no recôndito do íntimo, no silêncio, na observação mais profunda, romper em consciência
e ver o que está atrás da mente. Então nós observamos que quanto mais enriquecermos o nosso intelecto, mais enriquecermos a própria mente, não significa que nós vamos estar rompendo este caminho, né, do yoga. Nós estamos falando no encontro, né, nós estamos falando no encontro passado sobre a ignorância, né? Nós somos profundamente no tema da ignorância, nós mergulhamos, né, com muita profundidade nesse tema, né? A ignorância é onde nós nos encontramos hoje, né? Fora da iluminação, fora do conhecimento real, né, da vida, fora do conhecimento real do objetivo evolutivo, fora do contexto, né? A gente não sabe das coisas, nós estamos ainda descobrindo, tateando, por mais que a ciência alargou seus conhecimentos, por mais que a filosofia alargou os seus horizontes, por mais que existam os conhecimentos filosóficos, os conhecimentos científicos e os conhecimentos religiosos, isso não é a plenitude. Isso não é a totalidade. Nós vivemos em uma umbra, né? Nós vivemos em uma escuridão total. Nós vivemos, né, em um sarcófago, né? Fomos colocados para lá termos as nossas parciais experiências do todo. Nós podemos também definir que esta ignorância, né, é viver num mundo de sombras, de projeções, somente de sombras, né, vendo que tudo aqui onde nós estamos, nada é eterno, tudo é efêmero, nada é durável, tudo é alterável, permutável, tudo tem um fim, tudo tem, né, um fim, nada é estático, tudo por aqui é dinâmico. E as coisas, né, a própria morte mostra que aqui nada se perpetua, nada dura, até mesmo, né, dentro dos relatos da própria ciência, do próprio conhecimento científico, mostra que o próprio Sol e a própria Terra um dia terão seu fim, ou seja, haverá uma morte, haverá um findar de tudo isso. Então a gente para analisar onde existe perpetuidade nesse sistema. A única coisa que é perpétua, perpetuidade, é o próprio eterno, né, o próprio tudo. Aí sim são algo que nós podemos depositar total confiança, algo inalterável, algo que não se muda, não se altera, algo que sempre foi e sempre será, algo que existiu, existe e sempre existirá, né? Aí nós vamos buscar esse todo. O que é esse todo? Nós nem temos capacidades intelectuais para ver o que é o todo. Nós podemos dar uma arranhada, nós podemos ter alguma superficialidade intelectual sobre o tema, mas não chegamos lá, tá? Então nós vemos que nós estamos nessa ignorância, e essa ignorância, de certo modo, ela é proposital para o grau de experiência que nós estamos tendo, né? Nós estamos tateando no mundo, nós estamos experienciando no mundo, e nós ficamos vislumbrados, né, quando a gente vê a ciência alargando os seus horizontes, mas esquecemos de ver o alargamento dos horizontes internos, né? O templo, a igreja, somos nós, né? A construção, ela está dentro de cada um de nós. A busca, né, pelos crescimentos, eles estão internamente em cada um de nós. Estamos alargando horizontes científicos, mas estamos esquecendo de alargar os horizontes espirituais, né? Nós temos que fazer as buscas pelos alargamentos dos horizontes espirituais. Alargando-nos espiritualmente, estamos fazendo um alargamento em todos os sentidos. E nós estamos hoje num período, eu posso dizer para você que esse período deste milênio, do início desse milênio, onde as realizações materiais são muito melhores, né? Entre aspas, abre aspas, fecha aspas, para os seres humanos do que os alargamentos dos conhecimentos espirituais. O ser humano ele está tão em busca de prazer, tão em busca de realizações efêmeras. O ser humano nesse contexto está tão em busca, né, de estar em contato com coisas que lhe trazem, né, um conforto material, que ele mergulha cada vez mais na materialidade, ele mergulha cada vez mais nesse mundo de sombras e a sua espiritualidade fica cada vez mais pútrifa, cada vez mais endurecida, e cada vez mais ele mergulha dentro de um charco ou de um lodo e não evolui. Hoje, as pessoas que vocês no futuro, vocês que verão essas imagens no futuro, estudem, né, os fatos que estão acontecendo, principalmente eu posso citar para vocês em nosso país. Nesse período, há uma confusão generalizada no nosso país, uma perda de identidade muito grande das pessoas, há uma perda de valores morais, princípios espirituais. O nosso país está sendo tomado de assalto, né, de assalto à mente das pessoas,
as pessoas estão no nível de depressão tão profundo, né? O nosso país passa por um terrível momento de princípios morais. Basta você estudar a história e você vai ver, né? Quando você estudar a história do Brasil, estudar espírito, você verá. Tudo porque o ser humano ele está na busca de realizar-se, né, espiritualmente. Ele acha que tendo uma lancha, tendo um iate, uma casa grande, cercando-se de gozos, né, de gozos físicos, ele terá a paz que ele procura. E na realidade a paz que nós procuramos está internamente em nós. Ok, nós podemos nos estender nesse assunto, mas o objetivo é mostrar para você que nós estamos dentro dessa ignorância, né, dessa ignorância total. E achando que essa ignorância total é a vida real, que é o mais difícil ainda, que nos enlameia ainda muito mais. E as mitã, hoje, né, as mitã é isso, gente, né? É a identificação de tudo que nós somos, identificarmos com a cognição, né, com o Budi. Eu vou trazer experimentações, até o próprio Time nos faz esse convite, mas eu vou trazer experimentações bastante físicas, bastante práticas. Depois nós vamos em outras experimentações astrais e por fim eu quero levar vocês até as nossas experimentações intelectuais e quero ver se vou um pouco mais adiante. Quero ver se consigo chegar mais profundo. Claro que a gente vai calmamente, intermitentes, tranquilamente, com exemplos práticos, tá? Eu gosto de trazer exemplos práticos. E depois nós vamos, evidentemente, efetuar a leitura. A leitura, ela compreende um espaço um pouco grande, tá? Eu espero que nós tenhamos êxito, né, em concluir toda a leitura hoje. Se caso não concluirmos, não tem importância não. Nós vamos para a parte 2 desse encontro e aí nós vamos trazer. Porque o que é importante aqui não é nós avançarmos, né, dizendo estamos alargando os Yoga Sutras, estamos destrinchando-os. Não, o objetivo aqui é nós estarmos estudando-os, né, trazendo a luz do pensamento moderno, aproveitando todo o pensamento de hoje, tudo que a filosofia nos proporciona e a própria ciência, né, nos proporciona para iluminarmos-nos ainda mais em cima do que os grandes eruditos do Yoga Sutras, né, os grandes mestres deixaram para nós. Tá? Então, para começar, olha que a palavra diz que a identificação da consciência, essa consciência, o espírito, né, identificação com o poder da cognição, né? Cognição. Então nós vamos começar assim, para nós começarmos a destrinchar esse tema. Quando a consciência é o espírito, ele associa-se a um dos veículos, a um estado de ignorância. Nós saímos do estado de ignorância, começamos a entrar nesse umbral, nesse estado de sombras, né, nessa umbra, e começamos também a nos identificar com o corpo no qual o espírito, né, o Purusha, anima. Eu vou dar um exemplo. Este corpo é simplesmente uma ferramenta animada, né, uma ferramenta animada pelas forças vitais, que por trás das forças vitais, as forças astrais, por trás, essa força vital quer dizer o energético, né, o fluídico, né, o prânico, o corpo prânico, prânico, né, mas nós temos depois o astral, depois nós temos o mental inferior, o mental superior, o búdico e o Atman. Então nós temos aí todos esses corpos, mas quem está atrás de tudo isso? O espírito. E eles só existem, estão em atividades, porque lá há o ânima, há o espírito por trás de tudo isso. Correto? Vamos começar a pensar assim. Mas observa que quando há o alimento, né, ao acender, quando toda essa energia elétrica, por assim dizer, ela está dentro do fio, né, gerando capacitância, gerando também, né, indutância, né, gerando uma indução, e lá do outro lado um trabalho, passa-se em nosso aparato, por assim dizer, uma confusão. Nós começamos a ter identificação com o corpo que o espírito anima. E há um grande estado de confusão, achando que o corpo que se anima é, né, nós saímos da posição de nós somos, eu sou, e entramos na posição de eu passo a ser isto, eu sou isto. Exemplo,
Há uma grande confusão que nós achamos que somos o corpo, né? E inclusive nós citamos alguns exemplos para você ver que nós não somos o corpo. Nós citamos em vídeos atrás e eu realimentarei novamente para vocês ver. Você para analisar que você não diz eu sou o estômago. Você diz eu tenho um estômago. Para você analisar que você não diz assim eu sou o pulmão, né? E quando você diz, tenta imaginar seus pulmões e tenta se identificar com seus pulmões. Você vê que você é você, mas você vê que o seu pulmão é algo que você tem, é algo que você possui. Então, de forma mais exata, para você perceber, você vê que você não é essa estrutura. Você vê que você não é dedos, você vê que você tem dedos. Você vê que você não é unha, mas você percebe, você tem o entendimento que você possui unhas. Você vê que não é pé, né? Eu não sou o pé. Eu não sou o pé, mas eu percebo que eu tenho pés. Tá observando? Eu percebo, ó, eu tenho pés, mas eu não sou pés. Então, o que é essa conflitância, né, que faz uma geração, né, gera dentro de mim um sentimento ou uma percepção que eu sou esse corpo? Então você percebe que há uma dualidade nesse sentido e que há uma disparidade, vamos botar assim, né, nessa palavra, nesse sentido. Então, ou seja, este corpo ele é apenas uma ferramenta. Quando você começa intelectualmente, apenas intelectualmente, a analisar essa possibilidade, essa capacidade, vai começar dentro de ti alguns questionamentos. Poxa, mas tem fundamento isso, né? Tem uma certa realidade nisso. Porque por mais que eu vejo essa estrutura, muitas vezes eu me corto, eu sinto a dor do corte, os cortes se cicatrizam em mim, eu machuco um braço, eu percebo que é ele que se machuca, eu percebo que é ele que se corta, eu percebo que é ele, percebo que eu estou do lado, né? Eu percebo que eu estou do lado, eu percebo que eu estou lá no fundo, eu percebo que eu estou lá dentro. E na realidade é muito mais que isso, nós já vamos chegar até lá. Então se você for pensar, eu já disse isso em outros vídeos, eu vou dizer de novo, quando eu digo assim para ti, eu vejo o que realmente está acontecendo é esse corpo está facultando uma experiência através desse olho aqui. Tanto que a nossa mente lá dentro vê, eu estou subindo muito rápido, já não era para ter ido assim, mas quando a nossa mente está no plano de fundo e ela está percebendo apenas a leitura que os 5 sentidos trouxeram até ela. Tem muitas informações que ela não está conseguindo trazer. Tanto que a ciência alarga tudo isso, né? O telescópio, o microscópio, né? alarga tudo isso. Quando nós olhamos para o micro, olhamos para o macro, nossos conhecimentos se alargam, porque as mensagens, os relatos, o que nos traz é muito pequeno, o que nos traz de informações é muito curto através dos sentidos. Tá? Então eu vou trazer essa prévia para você e faço um convite a você, numa das suas meditações reflexivas, a refletir sobre esse assunto aqui, tá bom? Vamos começar agora um pouco mais adiante, né? Um pouco mais adiante. Você percebe muitas vezes, num período de calor ou frio, que você se sente muitas vezes, né? Com os impactos do calor e do frio. E você sente que o seu corpo, né, ele responde a esses estímulos. Mas você percebe que você diz, né, você diz assim, eu estou com frio, eu estou com calor, eu estou com frio. Na realidade, o corpo está com calor, o corpo está com frio. Eu lá dentro não tenho alteração, eu não altero-me. Tanto que quando gera uma amputação nesse corpo, você não perde a sua essência, né? Você percebe se muitas vezes ser o teu pé amputado, você continua sendo, você não é diluído. Você percebe que você não perde você não é diluído em consciência. O seu corpo perde um pé. Pode ver para uma pessoa que é cadeirante, e talvez você que esteja acompanhando esse vídeo, você percebe que você, apesar de não ter o movimento das pernas, você continua sendo o você. Né? O você não foi alterado, não foi diluído, não foi suprimido, né? Não foi aumentado, alargado. Não, você é você ainda. Então percebe que você não é essa ferramenta, isso é só uma ferramenta para você. Tenta fazer essas reflexões profundas que tudo isso vai associar, vai te ajudar. A mesma situação ocorre mais internamente, né? Você percebe que eu não sou raiva.
Eu não sou amor, eu não sou paixão, eu não sou dúvida, eu não sou angústia, mas eu tenho esses sentimentos. E as pessoas muitas vezes falam desses sentimentos, mas elas não param para fazer uma reflexão, não param para fazer uma associação que elas estão divorciadas desses sentimentos, né? Que elas estão, elas vivem eles, se agarram a eles, né? Nós vivemos esses sentimentos, nos agarramos a esses sentimentos, damos vida a esses sentimentos, mas não paramos para perceber que nós não somos eles e que nós estamos sim sendo escravo deles. Nós somos escravos desses sentimentos, nós trabalhamos como eles são armadilhas que nos pegam, né? Nos engolfam, nos prendem, nos amarram e nós achamos que estamos vivendo eles, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Num momento de excesso de raiva, você mesmo diz, eu estou com uma raiva. Você fala que está com raiva, mas você não é a raiva. E quando você tem, né, uma paixão, não amor, né, não amor, o amor universal, ananda, né, ágape, né, não, você tem uma paixão, eu estou com um sentimento apaixonado, né, eu tenho um sentimento dentro de mim. Só que as pessoas acham que esse sentimento, né, e a gente não para pensar isso, a gente acha que esse sentimento somos nós. E nós queremos dar vazão a esse sentimento, nós queremos viver esse sentimento, nós queremos que esse sentimento tenha uma realização. Mas nós não paramos, né, por mais que intelectualmente nós começamos agora a refletir e perceber, nós não conseguimos nos divorciar dele. Somente através do yoga vamos conseguir fazer isso. Mas nós não compreendemos que nós não somos a nossa raiva, que nós não somos os sentimentos de paixão, que nós não somos o sentimento de medo, não é um sentimento de medo que nós somos. Comece a utilizar também desses princípios para as tuas reflexões, tá? Para as tuas reflexões no momento das tuas meditações. Nós não somos a raiva, nós não somos a angústia, nós não somos o medo, nós não somos a coragem, nós não somos nada. Nós não somos esses sentimentos que são despertados dentro de nós. Nós temos os sentimentos, mas não somos os sentimentos. Mas nos identificamos, nos apropriamos, nos agarramos, galopamos, cavalgamos, permitimos que eles tenham vazão, que eles nos coordenem. Nós ficamos limitados aos nossos sentimentos. O que significa aqui? Mais uma vez, a consciência, o Purusha, identificando, misturando-se com esse poder. Né, com esse poder, mistura-se, dilui, eles passam a ter vida para nós à medida que há esta ligação, a consciência e o Purusha animando estes corpos, e esses corpos parecem que somos nós e têm vida, tá? Mas não é assim. Por mais que intelectualmente nós estamos entendendo que não é, nós não estamos sendo desligados deles, eles estão aqui. Somente através do yoga que nós vamos rasgar esses véus e permitir que o verdadeiro eu assuma o controle. Vocês lembram de Arjuna, né? Arjuna junto com os seus irmãos, né? E eles todo momento brigando, pulando por cima dele, eles derrubando ele, e ele disse, é esse aqui. É os 5 kleshas que estão em plena atividade, né? Por assim dizer, contaminando, dificultando, trazendo situações adversas à vida de Arjuna. E é contra eles que Arjuna tem que combater. Aí ele chega lá falando, mas são meus tios, meus familiares, é todos eles que estão aqui. Aí, né, Krishna diz, vamos à luta, vamos ao campo de batalha e vamos guerrear. É contra eles que nós temos que lutar, né? E aí há um sentimento de muita tristeza no começo por Arjuna por ter de combater seus próprios familiares. Perfeito. Então, vamos um pouco mais profundo agora. Então nós começamos a ver que nós temos as nossas memórias, né, e começamos a entender que nós temos os pensamentos. Mas um detalhe, nós temos os pensamentos. Nós não somos os pensamentos, nós não somos a nossa mente, e nós não somos as nossas memórias. Nós temos os pensamentos, nós temos a mente e nós temos as memórias. Tá entendendo? Quando eu estou aqui e lembrando de uma situação do passado, a gente vai... Olha as conflitâncias que dá. Nossa, eu lembro-me daquela vez que eu estava lá. Lembro-me como fosse hoje. Eu estava lá. Eu tenho até mesmo memórias vívidas dos sentimentos que eu
tinha naquele momento que eu estava lá. Eu lembro-me dessa experiência, eu lembro-me daquele desenho, daquela imagem como se fosse hoje. Então significa que eu lembro-me, mas não é eu. Eu não sou isso. Eu estou apenas lembrando-me de algo. Estou trazendo à tona uma memória que está no meu campo de memória. Mas eu aproprio-se de tudo isso como isso fosse meu e que sou eu. Eu sou isto, eu sou essa memória, eu sou esse pensamento. E eu não sou isso. Eu tenho essa memória, eu tenho esse pensamento. A gente vê muitas vezes as pessoas guardando um rancor muito grande por coisas do passado, mas eles esquecem que isso é apenas uma memória que está armazenado dentro da sua mente e que eles nem sequer são a própria mente, mas eles guardam isso para todas as suas vidas, remoem e revivem isso todos os dias de sua vida. Então você para ver, você para analisar quantos filhos nós criamos, quantas coisas, quantas bagagens nós carregamos ao longo de nossas vidas, achamos que somos nós, tá? Agora, se nós conseguimos associar, eu estou tentando acelerar um pouquinho, porque está encerrando já essa primeira parte, mas se você conseguir fazer uma meditação reflexiva, meditar sobre tudo isso, aí você vai perguntar, mas como que eu tenho essas coisas, né? Aí você vai ver, é o poder da consciência, o eterno Purusha, alimentando seus corpos. E isso traz um poder. Mas aqui fala o poder da cognição, o poder cognitivo. Nós vamos um pouquinho mais profundo, né? Nós vamos ter que ir um pouquinho mais profundo para tentar tocar esse cognitivo, né? O que nós podemos... Eu vou tentar, em meios práticos, apresentar para vocês o que eu vejo. Talvez seja o que eu vou dizer o que eu vejo, porque a definição talvez seja muito mais ampla, mas o que eu vejo como a cognição. A cognição, para mim, é quando eu olho para essa câmera e eu vejo a câmera e me traz dentro de mim uma cientificação, né? Eu tenho ciência que é uma câmera. É uma câmera lá, verde, preta. Isso para mim é cognição, né? É a cognição agindo sobre mim. Eu estou identificando, eu estou puxando no meu banco de memórias as imagens que eu tenho dela, estou tendo consciência, cientificando-me, né? Cientificando-me no sentido de ter ciência daquilo que eu estou vendo. Isso para mim é cognição, tá? Vamos fazer assim, nós estamos encerrando a primeira parte. Você segura aí que em instantes nós já estamos de volta, né, com você para dar continuidade ao tema dos Yoga Sutras. Nós estamos vendo então o Sutra de número 6. Segura aí que já estaremos de volta com você. Ok. Voltando a falar desse tema da cognição, acho que é muito importante nós percebermos isso, né? Então nós temos que tentar ver, eu vou tentar puxar o exemplo de novo. Aqui à minha frente é uma câmera, né? Eu estou olhando para a câmera, mas a cognição é eu identificar, é a identificação, a cientificação, eu tornar-me ciente que está em minha frente é uma câmera, né? Tá entendendo? Apesar de o nome estar divorciado realmente do objeto que está à minha frente, mas é um nome atribuído arbitrariamente ao objeto e ela me impregna com as impressões mentais, né? O que os meus olhos veem, os olhos percebem, passam os estímulos para os meus corpos e lá atrás eu estou tornando-me consciente desse ato, dessa cena, tá entendendo? Essa cena que o campo mental está me desenhando para mim aqui. É cognitivo, isso é cognição. Para mim é isso. É a cognição atuando para mim. Então, ou seja, os meus 5 sentidos fazendo leituras do mundo que me cerca, trazendo-me as impressões de tudo isso, o meu corpo emocional, meu astral, fazendo as leituras dos sentimentos que isso me desperta, trazendo para mim, e eu aqui, e esse resultado, eu assistindo esse resultado todo, fazendo um ato cognitivo de tudo isso. Para mim isso é cognição,
Tá? Então, claro que você vai precisar meditar, refletir profundamente e ver lá atrás esse resultado. Né? Você vai ter que ver. Esse resultado é o que você está tendo como ciência do momento. Né? Olha, estou ciente, né? Isso aqui que está acontecendo, esse resultado. Tá? Se você conseguiu entender que essa janela desse resultado total que está chegando para ti, é realmente o que você está vendo, está vivendo, está percebendo? Perfeito. Se você conseguiu entender o que eu quero dizer até aqui agora para você, reflita sobre isso. Né? Isso também não é você. Isso também não é você. E aí que nós perguntamos, aonde estou eu então? Ó, observou? Não é você. Isso é uma visão do mundo externo. Eu estou enxergando, eu estou tendo uma cognição, né? Esse Purusha, esse que está por trás, sempre está por trás de tudo, esse que está é o telespectador maior do teatro, esse telespectador que está vendo, ainda não sou eu. Não sou eu. Isso aqui é só o resultado cognitivo que está se apresentando a mim. Mas não sou eu. Aonde eu estou? Eu sou quem está atrás. Mas e como é que eu não consigo pegá-lo, tocá-lo, cheirá-lo, senti-lo? Eu não quero vê-lo. Eu quero me ver. Mas tu percebe que mesmo assim eu estou dizendo eu sou atrás, mas eu não consigo vê-lo, gente. Esse eu sou ainda é um eu totalmente identificado com alguma coisa que não é. Esse Purusha, ele está atrás. E o objetivo do yoga é você perceber quem está atrás. Atrás da tela do cinema, atrás das imagens que estão sendo projetadas, atrás da luz que está sendo incendida sobre a parede, atrás daquele projetor de imagens, lá está o projetista escondido, oculto. Ninguém o vê durante a exibição do filme, das imagens que lá passam, das cenas que se apresentam, das experiências que lá são vividas. Ele é quem? Quem é ele? Lá atrás. Esta é o verdadeiro Purusha. Essa é a consciência. Quando a gente fala consciência, aqui ó, consciência, não é essa ciência que eu estou dizendo aqui. Aqui é o ato cognitivo, né? É a cognição. Aqui a cognição é o resultado de tudo que está acontecendo agora, que é apresentado em uma tela mental, em uma tela dentro da minha mente, né? O frio que eu estou sentindo aqui, não frio de extremo frio, né? Mas é um frio na ponta desses dedos, o tato com as mãos quando passa aqui nessa calça, o sentimento de prazer de estar aqui fazendo esse vídeo, de estar aqui falando, o ouvir o som dos pássaros muito longe, a ver, né, olhar, né, fitar esta câmera, muitas vezes olhar as folhas desse papel, ver a imagem do plano de fundo atrás da câmera que vocês não veem, mas que eu vejo que se desenha. Isso tudo é o ato cognitivo, uma cognição. Esse é o meu modo de ver cognição, tá? É cognição, é o que se apresenta para mim. É o que está se apresentando e desenhando na minha tela mental. Mas eu não sou isso também. Isso é apenas o desenho na minha tela mental. Então a gente vai ver que a gente tem uma vida desregulada, uma vida desenfreada. Nós temos a nossa vida permeada de muitas outras coisas. E aonde eu estou? Como eu não percebo-me, não vejo-me. Está entendendo? Eu acho que depois desses passos eu já posso adentrar a leitura. E eu gostaria de ver se eu consigo concluir a leitura hoje, tá? Então por isso eu vou fazer uma leitura já meio que dinâmica, né? Sem pausas. Se eu perceber que é necessidade de alguma pausa, eu farei. Eu estou trazendo agora aqui o que o Taimini nos relata sobre o Sutra de número 6, tá? Então vamos lá, Sutra de número 6, a seção de número 2, que diz assim: Asmita é a identificação ou mistura do poder, por assim dizer, do poder da consciência, ou Purusha, com o poder da cognição, Buddhi. Olha só, Buddhi, cognição. Nós temos que entender que o búdico é intuição, né? Ou seja,
é além da soma dos meus 5 sentidos, é além da soma do que eu estou aqui vendo. É receber intuitivamente, fora desses canais, extra esses canais. Asmita é definido nesse sutra como a identificação do poder da consciência com o poder da cognição. Mais uma vez, o poder da cognição atua sempre através de um veículo. Pode ser considerado, em seu significado mais amplo e inteligível, como a identificação da consciência com o veículo através do qual se expressa. Meu corpo me traz uma leitura de resultados, minhas emoções me trazem uma leitura de resultado e eu me associo a isso, acho que sou isso, expresso-me através disso. Esta é uma ideia muito importante e muito interessante que temos que compreender integralmente se desejamos dominar a técnica da liberação da consciência das limitações sobre as quais ela opera no indivíduo comum. A palavra sânscrita asmita é derivada de asmi, que significa literalmente eu sou, e eu sou representa o puro percebimento da autoexistência, sendo, portanto, a expressão ou bhava, que é uma denominada, como é denominada, da pura consciência ou purusha. Quando a pura consciência se vê envolvida na matéria, devido ao poder da ilusão, o poder de Maya, o conhecimento da sua verdadeira natureza é perdido. E o puro eu sou é transformado em eu sou isto, em que isto pode ser o veículo mais sutil através do qual ele atua, ou o veículo mais denso, ou seja, o próprio corpo físico. Os dois processos, quais sejam, a perda do percebimento da sua real natureza e a identificação com os veículos são simultâneos. No momento em que a consciência identifica-se com os veículos, ela cai em seu estado de pureza e torna-se prisioneira das limitações de avidya. Em outras palavras, no momento em que o véu de avidya cai sobre a consciência, sua identificação com os veículos aparece imediatamente. Embora, de modo filosoficamente, a avidya deve preceder asmita. A involução da consciência na matéria é um processo progressivo e, por essa razão, ainda que a avidya e a asmita comecem onde o mais tênue véu de Maya envolve a consciência pura no veículo mais sutil, o grau de avidya e asmita vai aumentando à medida que a associação da consciência com a matéria vai tornando-se cada vez mais fortalecida. À medida que a consciência descende veículo após veículo, o véu de avidya torna-se, por assim dizer, mais espesso. E a tendência para identificar a si mesma com o veículo torna-se mais forte e muito mais abrangente. E, além do mais, muito mais flagrante. Por outro lado, quando ocorre o processo inverso e a consciência liberada das suas limitações em sua marcha evolutiva ascendente, o véu de avidya vai tornando-se menos espesso e a asmita mais fraco e também muito mais sutil. Esta evolução no arco ascendente acontece em 7 estágios claramente definidos e marcados conforme indicado no Sutra da seção de número 2, o número 27. Esses estágios correspondem à transferência da consciência de um veículo para o outro muito mais sutil. Deixamos agora os princípios abstratos e analisamos o problema relacionados às coisas com as quais estamos familiarizados e que podemos entender mais facilmente. Consideramos o problema de expressão da consciência através do corpo físico. É bom lembrar, levando em conta essa questão, o fato de que a consciência normalmente expressa através do corpo físico não é uma consciência pura e isenta de modificação por estar envolvida em um veículo. Ela já passou por diversas involuções e já se encontra sobrecarregada, por assim dizer, quando procura expressão através do veículo mais externo ou mais denso. A consciência está, portanto, condicionada pelas limitações de todos os veículos intermediários
que forma uma espécie de ponte entre ela e o corpo físico. Entretanto, como o processo de involução e, consequentemente, identificação em essência o mesmo em cada estágio de evolução, podemos ter uma ideia dos princípios subjacentes, ainda que a expressão da consciência através do corpo físico seja complicada pelos fatores acima citados. Voltando ao nosso problema, vemos, pois, que a associação da consciência condicionada, como dito acima, com o corpo físico deve levar necessariamente uma identificação com o veículo. E a linguagem utilizada por todos nós em nosso relacionamento comum reflete isso plenamente. Sempre usamos expressões tais como eu vejo, eu ouço, eu vou e eu sinto. No caso do selvagem e da criança, essa identificação com o corpo é tão completa que não há o mais leve sentimento de discrepância ao usar tal linguagem. Mas o homem educado e inteligente, cuja identificação com o corpo não é tão completa e que até certo ponto sente que ela é diferente do corpo, está consciente, pelo menos vagamente, de que ele não é quem vê, ouve, caminha ou senta. Estas atividades são próprias do corpo físico e ele apenas as testemunha através da sua mente. Contudo, pela força do hábito e dada a relutância em aprofundar-se no assunto, ou ainda por medo de parecer estranho ou usar uma linguagem correta, ele continua a empregar a terminologia comum. Tão profundamente enraizada é esta identificação que até mesmo os fisiologistas, psicólogos, filósofos que devem estar familiarizados com os mecanismos das percepções sensoriais e intelectualmente reconhecem a mera intermediação do corpo físico, dificilmente são de fato conscientes dessa tendência e podem identificar a si mesmos completamente com o corpo físico. E podem identificar a si mesmos completamente com o corpo físico. Vale lembrar a propósito que o mero conhecimento intelectual desses fatos patentes por si só não capacita uma pessoa a separar-se dos seus veículos. Quem possui mais conhecimentos detalhados sobre o corpo físico e suas funções que um médico que dissecou centenas de cadáveres e sabe ser o corpo apenas um mero mecanismo? Espera-se que pelo menos um médico, para quem nada dentro do corpo é oculto, esteja acima dessas tendências, deve ver a si mesmo como o corpo. Mas será que o médico de algum modo é melhor que um leigo a esse respeito? Absolutamente não. Aqui não se trata de uma questão de compreensão e visão comuns. Asmitar ou identificação com o veículo não é um processo simples, mas um processo complexo e de vários aspectos. O primeiro aspecto a considerar é a identificação com os poderes e as faculdades associados com os veículos. Por exemplo, quando uma pessoa diz eu vejo, o que realmente acontece é que a faculdade da visão é exercida pelo corpo através dos olhos e a entidade existente no interior apenas torna consciente do resultado. Isto é, o panorama apresentado ante aos seus olhos. Da mesma forma, quando ela diz eu ando, o que de fato acontece é que a vontade operando através da mente movimenta o corpo sobre suas pernas, com um instrumento portátil e a entidade interior identificando-se com o movimento do corpo diz eu ando. Acho que é muito importante esses pontos, eu peço desculpa até estar atropelando, né? Peço até desculpa estar desse modo agindo. Nós poderíamos estar fazendo algumas pausas, fazendo algumas leituras, a exemplo aqui do parte dos médicos, né? Que diz que os médicos que já dissecaram diversos corpos, os filósofos que já analisaram, né, os grandes problemas da vida, já aprofundaram-se em diversas questões e soluções, vocês percebem que eles mesmo não conseguem rasgar esse véu. Né? O próprio médico que abriu diversos corpos, ainda mesmo assim ele se identifica com o seu corpo. Então nós vemos que é muito mais profundo, né? Que é muito mais profundo essa questão, né? Muito mais profunda do que realmente uma análise intelectual sobre ela. Né? Nós começamos a perceber que analisando-a intelectualmente não traz o resultado de transcendê-la,
Nós só vamos somente transcender quando nós transcendermos através do yoga. O yoga vai nos facultar transcender e haverá uma liberação da consciência. A consciência agirá mais plenamente de suas capacidades, liberando-se dos corpos. É fantástico isso. Por isso que o yoga é a libertação, o yoga é a liberdade, o yoga é o caminho de todos nós. A evolução em si é o caminho do yoga, né? E aqui diz, ó, o primeiro aspecto é a identificação com os poderes e as faculdades associados aos veículos. Nós associamos a esses poderes e achamos que somos nós. Nos identificamos com eles e achamos que somos nós. O poder da visão, nós achamos que nós estamos vendo, né? Na verdade é o poder da visão. O andar, até que cita o próprio andar, né? Nós achamos que nós estamos andando, mas não, quem está andando é esse corpo. Né? O espírito que está atrás simplesmente está agindo através da vontade, né? Através da vontade está testemunhando esses fatos. Né? É interessante que se você conseguiu entender, você captou toda a essência da ensinança de hoje, né? Do que nós temos que ver no dia de hoje. E aqui fala assim agora, continuando. O segundo aspecto é a associação do veículo mais sutil nesse processo de identificação, no qual é produzida uma asmitã composta, se é que tal expressão pode ser utilizada. Assim, quando uma pessoa diz que tem uma dor de cabeça, o que realmente acontece é que há uma ligeira perturbação no cérebro. Essa perturbação, por uma reação no veículo imediato mais sutil, através do qual se experimenta sensações e sentimentos, produz a sensação de dor. A entidade interior identifica-se com o produto conjunto desses dois veículos e o resultado é que ela, entre aspas, sente a dor de cabeça, embora um pouco de reflexão mostre que não é ela, mas o veículo que está tendo a dor do qual ela está apenas se tornando consciente. Está vendo só? Então, muitas vezes nós vemos a dor, nossa, essa dor é insuportável, né? A sensação que nós somos dor, mas na verdade nós não somos dor e o sentimento de dor também é parte do veículo e a dor também é ato do veículo. Pode ver que quando tu corta, você não corta você sente que não é o você não está se diluindo, não está se perdendo, quando o sangue está correndo não é você que está se diluindo e perdendo, é um sangue, é algo que você tem, você possui, mas não é o você. É muito fácil de intelectualmente tocar essa questão. Né? Intelectualmente é fácil tocar. Vamos lá então. A entidade interior identifica-se com esse produto conjunto desses dois veículos e o resultado é ela ter uma dor de cabeça. Embora um pouco de reflexão mostre que não é ela, mas o veículo que está tendo uma dor pela qual ela está consciente. Ponto. Aí já lemos, né? O mesmo ocorrendo em um nível um tanto mais elevado produz reações tais como eu penso e eu aprovo. Olha só, viu? Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, está certo, isso está certo, está correto. Isso são meras situações. Quem está atrás está só se tornando consciente das aprovações que é feito dentro da própria mente. E as divagações também. É a mente que pensa, é a mente que aprova. A consciência apenas conscientiza do processo mental que se reflete no corpo físico. Ambição, orgulho e outros semelhantes traços desagradáveis do caráter humano são formas altamente desenvolvidas e pervertidas dessas tendências, de nós identificarmos com as atividades da mente. Observe isso. Um terceiro aspecto a ser considerado nesse processo de identificação é a inclusão de outros acessórios e objetos no meio ambiente. É muito importante esse passo aqui. Esse passo é importantíssimo. O corpo físico torna-se um centro em torno do qual se associa certo número de objetos, em que menor ou maior grau tornam-se também parte desse eu. Estes objetos podem ser animados e inanimados, ou os outros corpos nascidos do meu corpo tornam-se meus filhos, e a casa em que esse corpo é guardado vem a ser minha casa. Assim, em torno dessa sombra total, criada por Asmitá, com o corpo encontra-se em uma penumbra, uma sombra parcial, contendo todos aqueles objetos e pessoas que pertencem ao eu, que atua através dos corpos, os quais produzem uma atitude de bhava. Deixa eu só falar um pouco mais o que significa isso. Então percebe que você vai dizer a minha câmera, a minha casa, o meu carro, a minha roupa,
São os filhos, né? São os filhos. A gente exerce propriedade sobre as coisas. Nós agarramos-nos na vida, nós agarramos-nos às coisas. E isto tudo faz parte desse poder, dessa consciência atuando sobre esses veículos. E os veículos aprisionam a mente. Nós somos o todo, não precisamos de fragmentos. Né? Vamos lá então. A discussão acima, geral e sucinta, de Asmita, associada com o corpo físico, dará ao estudante uma ideia sobre a natureza desse klesha. É claro que Asmita, manifestando-se através do corpo físico, é uma forma mais densa do klesha. Ao tornarmos a analisar como opera essa tendência nos veículos mais sutis, encontraremos cada vez mais dificuldade de entendê-la e de lidar com ela. Qualquer pessoa refletiva é capaz de separar-se em pensamento do seu corpo físico e constatar que ela não constitui numa saca de carne ou osso tutano, com cujo auxílio entra em contato com o mundo físico. Poucos, porém, podem separar-se do seu intelecto e compreender que as suas opiniões, suas ideias não passam de padrões de pensamentos produzidos por tua mente, semelhantes àqueles produzidos também pelas outras mentes. A razão por que temos tanto interesse e damos tanta importância a essas opiniões está, é claro, no fato de nós identificarmos com o nosso intelecto. Observe que nem o nosso intelecto nós somos. Nós temos intelecto, não somos intelecto. Nossos pensamentos, opiniões, preconceitos e predileções são parte de nossas posses mentais, filhos de nossa mente. Eis porque sentimos e mostramos tanta estima indevida e indulgência em relação a eles. Há, é claro, níveis de consciência, mesmo além do intelecto, em todos eles Asmita está presente, ainda que vá se tornando mais sutil e refinado à medida em que deixamos um veículo após o outro. Não há por que tratar aqui dessas manifestações mais sutis de Asmita, porque a menos que se possa transcender o intelecto e funcionar nesses campos superintelectuais, não haverá realmente como compreendê-las. E é verdade, por mais que a gente arranhe, por mais que a gente toque intelectualmente, somente indo lá em consciência pura e plena para tocar isso tudo, né? Somente arranhar não nos bastará. Somente tornarmos conscientes de tudo isso não nos livrará deles. Eles estarão presentes em nossas vidas, nós vamos estar condicionados e presos a eles, assim como nós estamos. Então nós não temos liberdade de ação sobre os nossos atos, porque eles condicionam nossas vidas, e condicionam os montes, e nós nos tornamos a mergulhar neles. E quando nós nos tornamos conscientes que somos vítima deles, nos dá um medo e um vazio, e nós voltamos a mergulharmos neles. Somente quando nós encaramos a vida de frente, com a serietude do yoga, é que nós transcendemos eles. É que nós vencemos eles e mostramos quem realmente é o dono de tudo isso. Seguindo aqui. Embora a questão da destruição dos kleshas seja abordada mais adiante em outros sutras, há um fato que vale a pena mencionar aqui. Foram sugeridos muitos métodos pelos quais essa tendência de identificar a nós mesmos com os nossos veículos pode ser gradualmente atenuada. Muitos deles são bastante úteis e ajudam-nos de um modo eficaz, em certa medida, a liberar nossa consciência dos nossos veículos. Entretanto, deve-se ter em mente que a completa dissociação de um veículo só acontece quando a consciência está apta a deixar o veículo deliberado e conscientemente e atuar no próximo veículo mais sutil. É claro que todos os veículos ainda mais sutis estarão presentes no plano de fundo. Somente quando Jivatman estiver apto a deixar voluntariamente um veículo e vê-lo separado de si próprio, é que então ele é destruído completamente o seu falso sentido de identificação. Podemos meditar anos a fio, tentando em pensamento separar-nos do corpo, mas o resultado disso não será tão bom quanto a experiência de deixá-lo conscientemente e vê-lo realmente separado de nós. É claro, nós reentraremos nesse corpo e assumiremos todas as suas limitações, mas nunca mais ele exercerá sobre nós a tendência, ou melhor, sobre nós a mesma influência ilusória de antes. Teremos realmente compreendido que somos diferentes do corpo. Para o yogi avançado, que pode deixar e deixa seu corpo de vez em quando, podendo atuar independentemente dele de modo rotineiro, o corpo é semelhante a uma moradia. A própria ideia de identificar com o corpo parece-lhe absurda,
Portanto, a prática do yoga é o meio mais eficaz de destruir completamente e permanentemente as mitas. À medida que o yogi vai deixando um veículo de consciência após o outro em samadhi, ele vai destruindo progressivamente a tendência de identificar com os seus veículos. Desta maneira, com a destruição de asmitar, o véu de avidya torna-se automaticamente mais tênue. Ou seja, a ignorância vai se acabando, né? Aqui está uma resposta muito profunda do porquê do yoga, né? Nós temos que entender que nós somos prisioneiros, nós somos presos aos ciclos de nascimento e de morte por causa dessa identificação. Nós estamos colhendo experiências, vivendo experiências dolorosas, que na verdade tudo é dor, né? Nós estamos vivendo essas experiências que nós julgamos ser dolorosas, prazerosas, neutras, que na verdade todas elas são dores, e assim nos aprisionamos, arrastamos-nos em nossas experiências. Quando realmente dermos conta de quem somos e queremos buscar que esse realmente quem nós somos atue, né? Assuma o comando desse teatro e atue, aí sim nós estaremos livres de tudo isso. Aí nós vamos poder ascender em planos mais elevados espiritualmente. Isto sim é a realização que nós temos que buscar. E a humanidade toda está nesse caminho. E você estando consciente ou inconsciente de tudo isso, o processo é esse e o processo está acontecendo. Então nós temos que ver que há ainda locais mais ascensionados, no quais outros irmãos estão lá e eles visitam lá e eles vão a esses templos e evoluem cada vez mais e crescem cada vez mais. E nós estamos aqui nesses graus efêmeros da vida. Despertamos-nos para as coisas e buscamos sair dessa sombra que nos encontramos. No próximo encontro nós vamos a mais um klesha, né? Nós vamos falar de acho que 2 kleshas em um, não sei se nós vamos atuar dessa maneira, mas nós vamos falar, né, dos sentimentos, atração e repulsão, né? Vamos falar desses sentimentos e como eles condicionam também nossas vidas, tá bom? Obrigado a todos e namastê.